Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos pensar um pouquinho sobre o como devemos viver. Filipenses capítulo 3, versos de 12 a 16, o apóstolo Paulo diz assim: Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. A vida cristã, ela é muito parecida com uma corrida. E nessa corrida, nós temos que treinar, nós temos que aperfeiçoar, nós temos que resistir, nós temos que persistir. E o apóstolo Paulo ele faz questão de nos dizer que nós ainda não somos perfeitos. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Esse processo de aperfeiçoamento, ele também pode ser chamado de santificação. Nós estamos nesse processo de santificação. Nós não somos justos, mas nós somos justificados através de Jesus Cristo, porque ele nos alcançou. E Paulo continua: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando-me para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Devemos sempre seguir em frente. Devemos esquecer o peso do passado. Algumas pessoas elas carregam um peso tão grande do passado que elas são subjugadas no presente, elas matam o futuro. O passado é história, o passado não tem como ser consertado. Nós devemos pedir perdão pelo passado e seguir em frente. Nós não podemos jamais carregar esse peso. Nós até devemos lembrar do passado, simplesmente para não cometer os mesmos erros novamente. Alguém já disse que esquecer o passado é arriscar-se a cometer os mesmos erros novamente. E nós, então, devemos sempre continuar, sempre olhar para frente e não deixar que o passado nos prenda. E mais, se nós temos um objetivo, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é sermos iguais a Cristo. Nós somos cristãos. Não é isso que nós somos? O que é ser cristão? Cristão é uma locução adjetiva, significa de Cristo. Nós somos de Cristo. E mais, no primeiro século, quando foi usado pela primeira vez lá em Corinto, na cidade de Corinto, essa expressão cristãos, era pequenos cristos, cristinhos. E é isso que nós precisamos ser parecidos com o Senhor Jesus. Nós vivemos numa época em que o cristianismo, de uma forma geral, ele tem enfrentado muitos achincalhos. Muitas coisas são ditas contra o cristianismo, e o pior é que muitas delas são verdades. Antigamente nós éramos exemplos. Hoje, infelizmente, a igreja tem sido um contra-exemplo. Olha, está vendo aquilo? Não faça aquilo. Você não deve fazer, não deve ser dessa forma. Infelizmente tem sido assim. Por quê? Porque nós não temos olhado para o nosso alvo. Quem é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus. E o nosso ideal, a nossa meta é ser parecido com ele. Quando eu lecionava a matemática e física, eu sempre dizia para os meus alunos: a única possibilidade de você traçar uma reta é você olhar o ponto onde você quer chegar. Quando um professor vai desenhar uma reta no quadro negro, se ele ficar olhando para a mão, ele nunca desenha uma reta. Ele tem que olhar onde ele quer chegar. Assim é a vida cristã. Nós devemos olhar para o nosso alvo. E o nosso alvo é sermos parecidos com o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso ideal e ele é o nosso incentivo. Ele é aquele que está sempre do nosso lado dizendo: não desista, tenha coragem. Ele está sempre nos dizendo: tente de novo. Por que você parou? Ele é esse nosso objetivo. E quando nós atingirmos esse alvo, nós receberemos um prêmio. E o prêmio que nós receberemos é a vida eterna. É o estarmos eternamente com o Senhor. Esse é o prêmio da soberana vocação. E o apóstolo Paulo continua dizendo: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Como cristãos, devemos buscar a maturidade.
buscar o crescimento, buscarmos entender as coisas como o Senhor entende, deixarmos de brigar por pequenas coisinhas. Muitas vezes nós brigamos por coisas que não valem nada, não tem nenhum sentido, são acessórios. Nós devemos olhar as grandes coisas e nos esquecermos desses pequenos detalhes. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, 1 Coríntios, quando eu era menino, falava como menino, vivia como menino, mas agora que eu sou homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós um dia fomos criança. Não é errado ser criança, não. Todos nós fomos criança um dia. Errado é ser criança a vida inteira. A sua vida cristã, você tem crescido? Na sua vida cristã, você vê a cada dia você mais parecido com Jesus ou você continua cheio de não me toques, empurrando, com raiva, fazendo biquinho? Olha, devemos entender isso. E essa maturidade significa respeitar o pensamento e o sentimento alheio. Às vezes o irmão pensa diferente de mim, mas ele não está errado, porque nem sempre eu estou certo. Então devo entender isso e respeitar isso. E Paulo termina o texto dizendo: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Por isso é fundamental. Nós somos responsáveis por aquilo que aprendemos. E a nossa responsabilidade por aquilo que aprendemos é viver de acordo com isso. Bom final de semana, até segunda-feira. Espero você domingo na nossa live às 19 horas. Que Deus nos abençoe e até lá, se Deus quiser.